Olá! Nesta nossa análise vamos mergulhar num tema super importante, as desigualdades raciais na saúde no Brasil. E olha, não é um país qualquer. Estamos a falar do país com a maior população afrodescendente fora da África. A investigação que vamos ver hoje, bem, ela revela uma realidade bem complexa, que bate de frente com uma narrativa nacional muito antiga. Ok, então vamos diretos ao ponto, à questão central. Sabe aquela ideia de que o Brasil é uma democracia racial super harmoniosa? Pois é, durante muito tempo isso foi uma base da identidade do país. Mas a pergunta que fica é: será que os dados, principalmente os dados da saúde, confirmam essa imagem? Pois bem, essa ideia é o que os investigadores chamam de mito da democracia racial. A teoria é linda, não é? Uma sociedade sem preconceitos. Só que a realidade é outra. Pesquisas em áreas como educação, justiça, mercado de trabalho, todas já mostraram que existem sim desigualdades estruturais bem profundas. E é isso que o estudo que estamos a analisar também aponta. E é exatamente aí que a nossa análise entra. Porque a saúde, no meio disto tudo, ficou meio que de lado, foi menos investigada. E há um motivo para isso. O campo raça/cor demorou para ser incluído nos sistemas de informação oficiais. Mas agora que temos esses dados, vamos ver o que eles nos contam. Então, está na hora de olhar para os números, para os dados crus. E preparem-se porque as estatísticas que vamos ver a seguir, elas põem em causa, de forma bem direta, essa ideia de uma sociedade igualitária. Só para contextualizar, estes dados vêm do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Brasil, ou seja, são oficiais. Olhe só para estes números sobre violência. É um retrato bem duro. A taxa de mortalidade por agressão entre homens jovens pretos chega a 136 por 100 mil, entre os pardos, 111. Agora compare com a taxa para homens jovens brancos, 72. É quase o dobro. A diferença é gritante. 7 vezes. Pense bem neste número. É chocante. E esta estatística sozinha já diz muito. Estamos a falar da disparidade na mortalidade materna. Um estudo feito nas capitais do Brasil mostrou que a taxa para mulheres pretas era 7 vezes maior que para as mulheres brancas. 7 vezes. É uma diferença que mostra uma falha enorme nos cuidados e nos resultados de saúde. E, infelizmente, este padrão não para por aí. Ele repete-se noutras áreas da saúde. Vejamos o caso das mulheres mais velhas. A taxa de morte por AVC, por exemplo, para as mulheres pretas é de 115 por 100 mil. E, de novo, olha a comparação. É o dobro do que se vê entre as mulheres brancas e pardas. Ok, os números são claros. Eles mostram um problema, mas só ver os dados não chega, certo? Precisamos de entender o porquê. A grande questão é: o que é que está por trás destas diferenças tão grandes? É isso que a investigação tenta explicar e aponta para algumas pistas cruciais. Então, a primeira grande explicação que o estudo apresenta tem a ver com história, com o efeito de bola de neve. É o impacto acumulado ao longo de gerações das desvantagens socioeconómicas. Estamos a falar de menos acesso à educação, rendimentos mais baixos, piores condições de vida, coisas que se vão passando de pais para filhos, criando um ciclo. E aqui é preciso deixar uma coisa bem clara, e o estudo reforça isto. A explicação não tem nada a ver com biologia ou genética. A ciência já provou que a variação genética entre os diferentes grupos humanos é mínima. O X da questão não é biológico. O problema é social. São as consequências muito reais que a forma como a sociedade nos vê e nos trata tem para a nossa saúde. Ok, então, basicamente, os investigadores propõem duas grandes vias para entender isto tudo. A primeira, a gente já viu, são essas desvantagens socioeconómicas que vêm de longe. Mas há uma segunda via que vamos explorar agora, que é o impacto direto, físico mesmo, que a discriminação tem na saúde das pessoas. Vamos então aprofundar esta segunda via. A ideia aqui é muito forte. A discriminação não é só algo que cria barreiras económicas e sociais. Não, ela é uma força que por si só pode literalmente deixar uma pessoa doente. E como é que isso acontece? Bem, este esquema mostra o caminho. Viver situações de discriminação repetidamente funciona como um gatilho para o stress crónico. E atenção, stress aqui não é só sentir-se mal. É uma reação do corpo com consequências fisiológicas bem reais. Com o tempo, esse stress todo pode levar a problemas sérios de saúde, como a hipertensão, por exemplo. E isto não é só teoria. Existem dados que comprovam esta ligação. O artigo que analisamos cita um estudo feito no Rio de Janeiro que acompanhou pessoas ao longo do tempo e a conclusão foi impressionante. Os funcionários que disseram ter sofrido discriminação racial tinham 50% mais chances de desenvolver hipertensão. 50%. É um número muito expressivo.
Ok, então depois de vermos tudo isto, as desigualdades socioeconómicas de um lado e o impacto direto da discriminação do outro, o estudo propõe que a gente junte as peças do puzzle. É hora de mudar a nossa forma de olhar para o problema, para ter uma visão mais completa do que realmente se passa. E este slide aqui, olha, ele resume a ideia principal de uma forma genial. Durante muito tempo o debate foi: o problema é classe social ou é raça? O estudo diz que essa pergunta está errada. É uma falsa escolha. A questão de verdade não é escolher entre um ou outro, mas sim entender como os dois, classe e raça, trabalham juntos, como um influencia o outro. E aqui está o ponto central de tudo. A conclusão do estudo é que, no Brasil, não dá para separar as coisas. As relações de classe têm uma cor, são racializadas. E, ao mesmo tempo, as relações raciais são muito influenciadas pela classe social de cada um. É como um fio todo entrelaçado. Tentar separar é impossível e só esconde parte da verdade. Por isso, o caminho mais inteligente, tanto para a investigação como para criar políticas públicas, é olhar para o impacto dos dois juntos na saúde. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão, que vai além dos números. Entender esta ligação tão complexa entre raça e classe não é só um debate académico, certo? Levanta uma questão muito prática e fundamental. Como é que podemos usar este conhecimento para agir, para criar políticas e ações que de facto construam um futuro mais justo, um futuro onde a saúde de alguém não dependa da sua cor de pele ou da sua classe social?